naquele momento em que como fazer isso da melhor forma. E isso a gente aprende desde pequenininho, que precisamos ter bons relacionamentos, que precisamos preservar amizades. E antes de começar, olha, gente, minha camiseta. Pode, Kelly. Olha que maravilha. Se você quiser uma também, ó, pode falar comigo. Pode falar comigo. E voltando na linha de raciocínio aqui. E o que vocês acham que define uma relação saudável? Porque às vezes o que eu ouço bastante no consultório tô com um relacionamento tóxico. As pessoas abusam da minha boa vontade. As pessoas não querem só, como é que se fala? Ouvir não, né? Querem só falar, e quando chega na minha vez, ninguém quer me ouvir. As pessoas estão mais egoístas. A gente escuta muito isso. E tem casos que sim. Mas aí, como é que você se relaciona com as outras pessoas? Qual que é o seu limite? O que você permite? Até onde você permite? Por quê? Uma pessoa que acaba reclamando desse tipo de situação é uma pessoa que permite muito. É aquela pessoa que faz tudo pelas outras pessoas. É aquela pessoa que não mede esforços. Só que quando chega a vez dela, cadê o povo? Some todo mundo. E aí também entra aquela questão do eu faço tanto e não sou reconhecido. Eu faço tanto e as pessoas não dão valor, ainda criticam. Tem disso, não tem? Vocês já passaram por isso alguma vez? Depois coloquem aqui no chat se vocês já passaram por alguma situação. Gente, eu tô com meu celular aqui, ó, de cola aqui. Cola não, né? O chat, eu vou olhar aqui para ficar com a mão livre. E aí, essa é a questão maior. Quando a gente faz muito pelo outro, só que quando chega a nossa vez, não tem. Ou então, quando não quero atrapalhar as pessoas, ou não quero incomodar as pessoas. Então, quando chega na minha vez, deixa que eu me viro. Também não, né? Então, relacionamento saudável, vamos refletir que relacionamento saudável é como se fosse uma ponte. Cada um na sua ponta. E se uma só das pontas faz tudo, resolve tudo, arruma tudo, a outra ponta vai o quê? Fazendo isso, vai ceder. Então, em qualquer relacionamento, a gente tem que ter o equilíbrio. As duas partes têm que fazer igual. E quando você vê que é só você, já está na hora de começar a rever essa relação. Não importa qual. Como eu já falei, relações. Então, quando você faz muito e não tem esse retorno e está se sentindo chateado, está se sentindo incomodado com aquilo, tem que rever. E é assim que funciona para tudo. A gente não tem só que se doar, temos que receber. Então, o quanto que você se sente livre nessa relação, o quanto você se sente escutado, acolhido nessa relação. Se você não se sente assim, alguma coisa está falhando. E aí, como resolver? Né? Então, isso precisa ter o quê? O respeito com as suas opiniões, porque aquela relação, aquele convívio em que você é sempre questionado, sempre a pessoa fala, te julga, sempre julgada, era essa palavra que eu queria. A pessoa sempre coloca um obstáculo, sempre coloca, não, a minha situação é pior. Imagina, a sua situação não é nada, a minha. Não valoriza e não te acolhe.
é hora de repensar o convívio. E esse repensar, às vezes, não é nem virar a cara, não olhar mais, não querer mais saber. Não, às vezes esse repensar é só se afastar mesmo, para sua própria saúde mental. Então, se essa relação acaba não te trazendo felicidade e um sentimento de eu estou sendo compreendida, não é legal continuar, né? E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, né, para ver o que o povo tá falando e dar boa noite. É claro, né? Isa Góes, boa noite. A Marta, a Luciana, Samuel, Juan, boa noite, povo. A Maria. Muito obrigada pela camiseta, muito bom, parabéns, muito obrigada, Ricardo, a Maria. Não tem ninguém, já passei e passo, estou ficando esperta. Maria, a gente tem que começar a aprender com os erros, tanto os nossos quanto os dos outros, e não fazer de novo, isso é muito importante. Vanilda, muito interessante o assunto de hoje. Obrigada, Vanilda. Lucas, programa top. Miguel, boa noite. Realmente eu sinto muito bem no meu relacionamento. Precisamos ter ele, claro, respeitando os seus espaços, com certeza. A gente precisa sempre respeitar o espaço do outro. E isso é a confiança de que você faz pela pessoa e você recebe isso também. Isso é respeito mútuo. Lembra da ponte? Tem que estar em equilíbrio, tem que estar alinhadinho ali. E um bom relacionamento, o outro sempre vai respeitar a sua individualidade. Você vai ser valorizada. Você vai ser acolhida no seu modo de pensar, no seu jeito de ser, nas suas loucuras. Gente, pacotinho completo de qualidades e defeitos. Todo mundo tem. Só que a questão é o quanto dos seus defeitos ou o quanto dos meus defeitos o outro está disposto a aguentar. Porque defeito, graças a Deus, todo mundo tem. Só que o quanto que cada um está disposto a aguentar isso? Porque tem gente que fala, ai meu Deus, tem defeito de fulano que não dá, não aguento. Não é para mim, toda vez que isso acontecer, eu vou me sentir muito mal, muito incomodada, então não dá. Corta a relação, afasta, seja gentil e educado, bom dia, boa tarde, boa noite, essas coisas assim. Mas não é realmente, aquele defeito, ela tem aquele defeito. Mas eu consigo relevar, vou ficar brava, vou ficar chateada, mas eu consigo relevar. Vou aí, porque as qualidades supera. Mas o pacotinho de defeitos sempre vai ter. E aí você tem que sempre se perguntar, o quanto disso eu aguento? O que eu vou fazer com essa informação? Vale a pena continuar ou não? E isso sempre para as duas partes. Lembrando, gente, qualquer tipo de relacionamento. O amoroso acaba sendo mais delicado porque é uma convivência quase que 24 horas. Quer dizer, tirando o horário comercial, né? Porque todo mundo trabalha. Então, tirando o horário comercial, o restante é 24 horas. Então, é convivendo ali, debaixo do mesmo teto, toda aquela situação. O quanto dessa convivência, das coisas ruins de cada um, porque os dois lados têm, lembra? Não somos o alecrim dourado, né? Então, todo mundo tem o seu pacotinho de defeitos. Mas o quanto cada um atura isso, respeita, respira fundo para manter o réu primário muito bem preservado e vamos seguindo aí por muitos e muitos... Gente, vocês acham que um casamento de 30 anos, 40 anos é feito só de bons momentos? Jamais. Não. Sempre vai ter aquele par, né, do casal, tanto o homem quanto a mulher. Não vou defender nenhum dos dois lados, porque tem gente que só pela misericórdia divina, que
sempre vai dar ruim um pouquinho, sempre vai ser um pouquinho mais intolerante, ou sempre vai ser um pouquinho mais relaxado. E aí? Então, é no equilíbrio que as qualidades precisam sempre sobressair. As qualidades, o bom comportamento, a boa companhia, o companheirismo, isso sempre tem que sobressair. Por isso que muitos relacionamentos duram 30 anos. Lógico que hoje em dia não tem tanto assim, né? Tem mais na época dos nossos avós e tudo mais. Hoje em dia o povo, não colocou o lixo na rua, vamos separar. Deixou a toalha molhada na cama, vamos separar. Aí também não dá, né? Aí é aquele pacotinho de defeitos que a gente tem que ver o quanto que a gente aguenta. E aí, comunicação. Sabe uma coisa que eu vejo bastante no consultório? É a falta de comunicação. Eu acho que ele pensou que eu queria que eu soubesse ou que eu... Gente, só de achar, você já está supondo muita coisa. Então, a gente precisa ser claro. O óbvio precisa ser dito. Gente, mas é óbvio que fulano sabe. Ainda mais se o pacotinho de defeito do outro for fingir demência. Aí que não vai saber mesmo. Sam, você concorda aí, Sam? Hein? Se o pacotinho de defeito do outro for fingir demência... Nossa, eu não vi. Nossa, eu não sabia. Rapaz. Então, assim, o óbvio, ele precisa ser dito. 10 milhões de vezes no dia? 10 milhões de vezes no dia. Mas lembra, a parte boa tem que sempre sobressair. Comunicação clara, comunicação honesta. Precisa ter. Eu gosto, eu quero, você pode fazer, você pode ir. É dessa forma. Só assim a gente consegue manter boas relações e você manter a sua forma de ser sem precisar se encaixar do jeito que o outro quer que você seja. Não, a gente não tem que se encaixar do jeito que... se moldar exatamente para poder agradar. Não. Porque a outra pessoa vai gostar de você do jeito que você é. E se essa outra pessoa começar a fazer o quê? A querer te moldar para ser do jeito que ela quer, ela não gosta de você. Ela quer o controle. Aí a gente entra um pouquinho no relacionamento abusivo, mas isso vou deixar mais para o final. E aí, o que vocês estão achando? Olha, tivemos mais aqui, muito bom. Boa noite, João, Cláudia. Boa noite, gente, muito obrigada. O que vocês estão achando, né, do que eu falei até agora? Vocês se identificam, já passaram por algo desse tipo? Ó, vai escrevendo aqui no chat para mim. E é dessa forma que é um relacionamento saudável, né? Você tem que fazer do seu jeito para agradar o outro também? Sim, mas sem perder sua essência. Porque o outro vai gostar de você do jeito que você é. E do jeito que te conheceu. E com os seus pacotinhos de defeitos e qualidades. As amizades também acontece muito isso. Tem muita gente ciumenta, né? De amizade, do tipo, não, você só vai falar comigo, não vai falar com fulano. Ah, mas eu não gosto de cicrano, por que você está falando com ele? Quem não gosta é você, meu amigo. Eu gosto, nunca ninguém me fez nunca me fez mal. É dessa forma que a gente tem que pensar. E comunicação clara e honesta. O óbvio tem que ser dito, sempre. E quando a gente fala de comunicação não violenta, né? Como que a gente pode se expressar sem conflito, sem gerar conflito? Isso é uma coisa que as pessoas parece que estão desaprendendo. As pessoas estão mais impositivas.
Eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Se não for, não é bom. O que você faz não é bom o suficiente. Ô, palavrinha que eu não gosto, essa é o bom o suficiente. Desse jeito não tá bom o suficiente, tem que ser igual. Gente, partindo do princípio que ninguém é igual a ninguém, graças a Deus. Ninguém é perfeito, ainda bem. Não existe o meu jeito, você tem que fazer do meu jeito. Não, o meu jeito é só meu. Só que a outra pessoa tem que fazer do jeito dela de uma forma que seja boa. Então tem o seu jeito e o meu jeito. E eu tenho que respeitar isso. Todos têm que respeitar isso, na verdade. E a comunicação não violenta, ou seja, é o falar sem agredir, o falar sem desrespeitar, na verdade, é o quê? É até um... Tem vários livros sobre isso. Quem começou essa onda, o escritor, né, a pessoa que começou essa onda foi, o nome dele, olha, é Marshall Rosenberg. Ele foi o criador da expressão comunicação não violenta, que é quando a gente fala sem agredir o outro. E passando a mensagem da mesma forma, porque a gente precisa encontrar formas diferentes de falar a mesma coisa. Tons de voz. Por quê? O princípio de tudo é, a gente tem o instinto de sempre se defender. Como que a gente se defende? Atacando. Então, se alguém vem falar comigo de forma agressiva, impositiva, eu vou me defender no mesmo tom. Pronto, acabou a razão de todo mundo, gerou xingamentos e gerou discussões e ninguém fala mais com ninguém. Não é assim que acontece? Então, essa é uma comunicação violenta, porque não houve um acordo, não houve uma flexibilização, não teve nada disso. E você falar sem agredir é a comunicação não violenta. Então, como é que faz? Bom, eu vi um exemplo, né, assim, uma ilustração, mais ou menos assim também, de comunicação não violenta. Pensa, gente, olha, imagina que cada ser humano é um jardim interno, tem um jardim interno. E quando a gente se comunica com cuidado, quando a gente se comunica de forma clara e respeitosa, mesmo às vezes querendo dar bronca, é como se a gente estivesse regando esse jardim interno da pessoa. E a partir desse princípio, a pessoa não vai se sentir agredida e não vai sentir a necessidade de se defender. Logo, ela também vai falar de forma clara e de forma efetiva. Só que, quando você fala com raiva, com julgamento e acusação, aquele discurso,
Dimas mandou aqui, ó. Cadê o áudio? Voltamos? Ah, voltou o áudio? Gente, ó, manda aí. Ok, voltou. Manda aí, gente. Olha isso. Vamos lá. Isto, agora foi. Certinho aí, produção? Ótimo. Eu estava falando... Ô, Sam, será como é que vai ficar? Vai ficar baixinho na gravação? Ou não vai sair nada? É. Hã? Ah, é? É? Foi rapidinho? Ah, então tá bom. Voltou, gente. Voltou o áudio. Voltou aí? Tá ok? Produção tá ok, né? O que, ó, não sei como é que vai ficar na gravação, né? A última parte que eu falei, mas eu estava falando da história do jardim interno. Será que falou dessa hora? Será que pegou? Estava estranho o áudio. Ah, acharam que era o celular, a Maria colocou. Não, Maria, era falha técnica aqui. Né? Acontece. Então, eu estava falando sobre o jardim interno. Quando a gente fala com a outra pessoa com raiva, com julgamento, acusação, imagina que você, tipo, está estraçalhando aquele jardim interno da pessoa. E a pessoa vai ficar muito brava, óbvio, porque ela está sendo invadida. E isso acontece o quê? Ela se defender. E como que ela vai se defender? Da mesma forma. Pronto, acabou a razão de todo mundo. E aí todo mundo vai ficar bravo, xingando, perde a razão e pronto, acabou o relacionamento. Assim, por alguns dias. Então, quando você for falar com alguém, quando você for discutir sobre algum assunto, sempre pensa, qual que é a minha intenção? A minha intenção é colocar toda a minha raiva para fora, porque eu vou puxar coisa de 1900 e tralalá e vou jogar agora nessa discussão. Vai valer a pena, gente? Vai resolver alguma coisa? Na maior parte das vezes, não. Quase sempre, eu diria. Ah, quando eu for discutir com aquela pessoa, eu vou falar para ela coisas de hoje, mas vou jogar na cara. Gente, esse negócio de jogar na cara é tão sem fundamento que é só para encher linguiça, é só para acabar mais ainda com a raça do outro. Essa é a intenção? Humilhar, né? Colocar para baixo, colocar toda a sua angústia, toda a sua raiva, né, no outro. Se essa for a intenção, ok, você está no caminho certo. Mas se não for, se a sua intenção é discutir para resolver, comunicação não violenta. Ó, fulano, vem aqui. Tem um assunto assim, aconteceu de tal forma, eu não gostei, eu gostaria que fosse diferente. Como que a gente pode resolver? Sem trazer a história de quando você estava lá no útero e a sua mãe saiu correndo. Porque, você entendeu? Porque trazer coisas de lá de trás não vai resolver o problema, só vai piorar a situação. Então, é literalmente, gente, ser objetivo. Vamos discutir, mas com objetividade. Vamos resolver. É um problema? Então vamos resolver o problema. É um comportamento ruim? Fulano, você fez tal e tal coisa. Poxa vida, por que você fez isso? Ah, fiz isso porque sou um idiota. Pronto, acabou. Sou um idiota. É, realmente, é um idiota. Acabou a conversa. Então, é falar com empatia. É falar de forma clara. Lembra que eu falei? Comunicação clara e honesta. Não gostei, você me fez sentir de tal forma. Você não poderia ou não deveria ter feito disso. Tenta fazer diferente na próxima. Isso é uma comunicação não violenta. Não precisa humilhar o outro. E quando isso acontece, qual é a intenção mesmo? Então agora, quando vocês forem discutir com alguém ou pontuar alguma coisa, é sempre pensar, qual é a minha intenção com essa discussão? É ajudar a melhorar ou humilhar? Pensa bem, tem uma diferença enorme. Enorme. Acolher o sentimento do outro. Ah, mas é frescura.
Será que é frescura mesmo? Se é frescura, qual o benefício que esse outro está levando em fazer essa frescura? Gente, vamos ser mais racionais nas discussões. Vamos ser mais racionais. A emoção só atrapalha. Faz com que a gente fale coisas que não deveriam, num momento totalmente inoportuno e que não vai trazer benefício nenhum, né? Literalmente. Então, vamos ser racionais, objetivos e claros nas discussões. Sem humilhar, sem espizinhar, aquela coisa de que falei mesmo. Qual é o objetivo principal? Qual é a sua intenção? E isso eu digo em qualquer relacionamento. Só que isso acaba acontecendo mais aonde? Nos relacionamentos amorosos. Onde parece que um tem o poder e o outro não. E quando os dois têm o poder, misericórdia, é aquela coisa só se bicando. Para quê? Qual a intenção nisso? Qual o objetivo? De ficar sempre ali, ó, espizinhando, sempre alfinetando. Qual o objetivo? Lembra que todo mundo tem um pacotinho de defeitos. E se o pacotinho de defeitos de um deles é fingir demência, alguém vai passar raiva. E se você já sabe disso, por que ficar nervoso com algo óbvio? Essa linha de raciocínio. E é isso que eu sempre falo também nos atendimentos para quem me traz, para os pacientes que trazem essa questão. Ah, porque o outro não fez o que eu queria. Tá, não fez o que você queria. E aí, mas nunca faz? É um comportamento comum? Ah, sempre foi assim. Então, por que você está bravo com algo que é sempre assim? Você já conheceu esse pacotinho de defeitos. Por que você está adoecendo por algo óbvio? Ou você aceita, ou se afasta. Essa é a linha de raciocínio. Gente, está fazendo sentido, né? Para vocês? Me digam, mandem aqui no chat se está fazendo sentido ou não. Como está indo esse bate-papo, né? Aproveitei também, né, essa falha técnica, já tomei um pouquinho de água, mas depois, né, tirar uns 30 segundinhos aí para mais um pouquinho aí de comercial de verdade, gente, para ir passando os nossos patrocinadores e eu bebi mais um golinho de água. Então, falar com empatia é um ato de coragem. Por quê? Você não vai falar com o outro e instigar no outro a mesma fala grosseira. Porque eu não quero que me tratem com grosseria. Estou tratando ninguém com grosseria, por que está fazendo isso comigo? Então, a linha de raciocínio é não fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. Ah, Kelly, mas a outra pessoa é grossa mesmo. E aí você tem que se perguntar, será que eu mereço isso? Será que eu tenho que receber isso? Aí já vem o seu julgamento de que, não, eu não quero isso para minha vida, não. Eu não quero esse tipo de gente no meu lado, não, que vive me espizinhando, que vive me julgando, que vive me criticando, não me acolhe. Aí você se afasta. Gente, afastar dói menos do que se manter num relacionamento assim. Percebe a diferença? Às vezes, se afastar é ruim? É ruim. Mas dói menos. Porque você não vai manter aquelas falas que vai acabar com a sua autoestima, que vai acabar com a sua felicidade. Não, a gente não tem que manter gente assim, do nosso lado. Né? Então, aí vem a importância de estabelecer e respeitar os limites. Ah, mas os limites de quem? De todo mundo. Entendeu? O meu, principalmente. A gente sempre tem que preservar os nossos limites. A gente sempre tem que preservar e respeitar quem entra, né? Quem vai, o que vai, que tipo de informação, que tipo de pessoa, que tipo de sentimento vai para o coração. A gente tem que sempre respeitar isso. Sabe aquela pessoa?
Ó, não estou falando de ninguém, não. É uma pessoa, assim, aleatória. A gente sempre fala isso, né, meu amigo? Então, sabe aquela pessoa que não fala não para nada e ninguém? Essa pessoa sofre horrores, porque ela quer agradar tanto os outros, que prefere se desagradar, que prefere se magoar, do que magoar o outro. Ah, tadinho. Aí eu escuto assim, coitado, Kelly, vai ficar chateada. Outra pessoa, se eu falar que eu não quero. A outra pessoa vai ficar, né, magoada. Ah, legal, então você pode ficar magoado, você pode ficar chateado, você pode se frustrar. Entendeu a diferença? Todo mundo é adulto. E até as crianças a gente tem que ensinar que o não é bom, é necessário. Se frustrar faz a gente crescer, faz a gente ter atitudes decentes. Desde criança a gente tem que aprender isso. E a gente viu no podcast do último sobre adolescência, esse processo de crescimento e de nãos e de frustração, o quanto que isso é bom para a vida. Então, aquela pessoa que não fala não é a que mais adoece. Porque ela não quer magoar ninguém. Só que vem aquela contrapartida, gente. Quando a gente não permite que o outro se machuque, que o outro se magoe e se frustre, a gente está tirando a oportunidade, a gente está ajudando ninguém, não. A gente está tirando a oportunidade dessa pessoa aprender a se virar. A gente está tirando a oportunidade dessa pessoa tomar decisões sozinhas na vida. Ah, Kelly, mas vai tomar a decisão errada. Aprende. A gente não aprendeu? A gente não foi dando cabeçada e aprendeu? Assim são as relações. Então, quando você fala o não, mas que no fundo você quer falar o sim, pensa bem. Você está tirando a oportunidade do outro de se virar, de aprender a se virar. Mas aí entra naquela coisa também, né? Quando você diz não, querendo dizer não, tipo, não, eu não posso. Não, agora não dá. Não. Aí você fica com sentimento de culpa. Ou se você não fica com sentimento de culpa, você vai se tornar a pior pessoa do mundo. Nossa, nem tá mais ajudando as pessoas. Nossa, tá ficando egoísta. Se prepara para isso também. Aí aquele pacotinho de defeitos que a pessoa vai ser ingrata. Mas esse sentimento é dela, não tem nada a ver com você. Você está sendo justa com você mesma. Lembra? Limite e respeitar a sua saúde mental e emocional. Se todo mundo fizesse isso, se todo mundo fosse mais claro e honesto, a gente entenderia como cada um funciona e respeitaria. Sempre vai ter aquele sem noção que não está nem aí, entendeu? Mas, enfim, ainda bem que isso é a minoria. Né? Deixa eu ver. Aqui é Elaine. Boa noite, Elaine. O Hora Feliz. Olha, acabou de passar aqui. Olha o Hora Feliz. Hora Feliz é a recreação, gente. Maravilhosa. A ProSol é maravilhosa, viu? Pode ligar. Aqui, ó. Isso, esse mesmo. E aí, voltando à linha de raciocínio. Quem nunca passou por esse momento de eu não quero magoar ninguém? Então, tem uma outra, como é que se fala? Uma outra ilustração sobre limites e sobre respeitar as suas opiniões, o seu querer. Ó, imagina que somos uma casa, né? Nosso corpo, nossa mente, a nossa casa. E de certa forma é mesmo, né? A gente tem que cuidar muito bem dessa máquina, corpo e mente e corpo. Temos que cuidar muito bem, porque a gente só tem ela para a vida toda. Se a gente não cuidar, ninguém vai cuidar. Então, essa é a nossa casa, certo? E aí, eu deixo as janelas abertas. Mas essa casa tem porta ainda. Então, não quer dizer que pode entrar qualquer um.
Entendeu? Então, eu decido quem entra na minha casa, no meu coração, na minha mente. Eu decido até onde essa pessoa pode ir. Eu decido. Entendeu? E aí, eu preciso também saber a hora de retirar essa pessoa da minha vida. Porque já não está me fazendo bem. Não está mais respeitando os meus limites e não está respeitando mais quem eu sou. E aí, isso é o limite. Isso é, você tem permissão para entrar até tal ponto, até a sala. Mais que isso, não vai. E a gente precisa colocar isso para a vida. De que permissões, quem dá, sou eu. Então, se você pode falar comigo de tal forma, se você deixa a pessoa falar, ser arrogante, te humilhar, a pessoa fez porque você permitiu. Então, você deixou. É ruim ouvir isso, né? Às vezes eu vejo os pacientes se incomodam tanto quando eu falo que é tua permissão. Se está acontecendo de tal e tal forma, você permitiu. É estranho, mas é a realidade. Porque o outro só vai até onde você permite. E se você está com a casa inteira aberta, janelas, portas e portões, a pessoa vai e vai entrando, tá nem aí não. Porque ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a entender o que você está sentindo. Ninguém é obrigado. Assim como você também não é obrigado a entender o que todo mundo está sentindo. Entendeu? Ninguém. Isso inclui eu, você e todo mundo que vai ouvir, que vai assistir, todo o planeta. Ninguém é obrigado a nada. As pessoas fazem o que fazem porque querem. Então, se as pessoas são altruístas, é porque elas querem. Se as pessoas são ruins e gostam de humilhar e de se aproveitar das outras pessoas, é porque elas querem. Todo mundo tem uma escolha. Todo mundo escolhe alguma coisa. Estranho, né? Mas é a realidade. Tudo é uma escolha. E aí, quando você olha para a sua vida, você está fazendo boas escolhas? De decisões, de companhia, de relacionamentos, de tudo. A gente escolhe tudo isso. Aí tem gente que fala assim, mas família a gente não escolhe. Família a gente não escolhe. Realmente, mas a gente escolhe permanecer perto ou se afastar, se faz mal. Entendeu? Porque não é só porque é família, é que eu tenho que manter ali do lado. Sabe uma questão que muitos falam? No caso das mães, aquelas mães que a gente acaba falando, né, que tem comportamentos narcisista. Lógico que a gente não sabe, não tem como confirmar nem nada, então, mas os comportamentos muito assim, que não valoriza, que sempre subjuga o outro, sempre julga. Então, pessoas assim, mesmo sendo mãe, mesmo sendo pai, mesmo sendo da família, se te faz sofrer, a gente precisa se afastar. Não somos obrigados, né? E aí, me lembrei de uma frase que eu gosto muito de assistir as palestras do Leandro Carnal. Gente, se tiverem oportunidade, o cara é massa. Ele fala assim, veneno, né? Veneno mesmo, veneno que mata. Só que esse veneno que mata, ele só mata se a gente engolir. Ou seja, todas as injúrias, os julgamentos e tudo mais, só vai te fazer mal se você colocar para dentro. Veneno só vai matar se você engolir. Se você manter ele aqui, ó, do ladinho, na mesinha, bonitinho, vai continuar sendo um veneno. Então, aquilo não vai
te prejudicar se você entender que não faz parte de mim. Se você entender que existe o limite. Entendeu a diferença? Então, se você for lá e colocar para dentro todas essas palavras, todas essas humilhações, isso vai te matando aos poucos e vai te adoecendo aos poucos. Agora, se você falar, peraí, eu não aceito isso. Eu não aceito. Porque eu não mereço. Então, isso já está com um ponto final. Gente, coloquem isso em prática. Diariamente. Porque sempre vai ter alguém que vai tentar fazer alguma coisa. Mas vai de você aceitar. Lembra da escolha. E aí a gente pensa no quê? Relacionamentos tóxicos. Olha só, eu vim numa linha de raciocínio falando para vocês do que é um relacionamento saudável. Com limite, confiança, comunicação, respeito. O que está fora disso, o que é o contrário disso, já vira um relacionamento tóxico. Já vira um relacionamento abusivo. Que é onde não existe nada disso que eu acabei de falar. Ou seja, o contrário. Existe o controle excessivo, a desvalorização constante, a culpa invertida. Vou dar exemplos. Do controle excessivo, por exemplo. A pessoa quer decidir tudo por você. Então, o que você vai vestir, para onde você vai, o que você vai fazer, aonde você deve estar. Mas isso, gente, é muito sutil, viu? Não é assim tão descaradamente, não. Com o tempo vai se tornando muito descaradamente, mas no começo é muito sutil. Aquelas falas, eu não queria que você fizesse isso. Poxa, mas essa calça tá bonita, mas não é para esse momento. Essa brusinha, sabe aquelas brusinhas que a gente gosta de usar? Essas falas sutis, controle excessivo, né? Desvalorização constante é fazer você se sentir inferior, burro, insuficiente. Então é aquelas falas, você não entende nada disso. Deixa daí, você não sabe fazer nada. Tudo muito sutil. Morde, assopra. Bate e depois, assim, com palavras, lógico, né? O isolamento. A pessoa tenta te isolar de todo mundo, dos amigos, da família, do convívio, e você fica em casa. Quando você vê, você já está dentro de casa e não fala com mais ninguém. Grupo da família? Jamais. Está falando o quê com eles? Não tem nada que falar, não tem nada que fazer. Entendeu? Isso já vira abusivo, comportamentos tóxicos. E isso não só de relacionamentos amorosos. Também tem de familiares. E isso tem, às vezes, de pais e mães. Que a gente fala, né? É narcisista. Entendeu? Isso acontece, desvaloriza aquela criança, aquele adolescente de tal forma que quando essa pessoa chega na idade adulta, não tem nada, não tem um querer, né? E aí, esse ciclo, ele vai se repetindo, e quando a pessoa se dá conta, está afundada num relacionamento que ela não tem nem voz mais. Né? Não tem nem mais opinião, ela não sabe nem mais o que ela gosta de fazer, ela não sabe nem quem ela é mais. Entendeu? E aí você começando a perceber essas sutilezas, você tem a decisão e o controle de falar, não mereço isso. Essa não é minha verdade. E isso tem que estar muito claro dentro de você. É difícil sair? É difícil sair, sim. Porque tem toda uma emoção aí em volta, né? Tem todo um querer, tem todo... eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou ficar melhor. Então, a gente precisa entender e enxergar essas sutilezas. Então, lembra que eu falei? Pior do que... sair, mudar, dói. Pior é ficar. Né? Então, a gente precisa reconhecer
e se validar, então tomar aquela autoestima de novo e colocar para frente e colocar e olhar para o futuro. Eu não mereço, eu não quero, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Buscar o apoio, né? Então, assim, o que fazer quando começar a sentir e perceber esses movimentos? Buscar apoio da família, dos amigos, a rede de apoio que a gente sempre fala. Estabelecer limites, olha o limite aí. Eu não gosto que você fale assim comigo, eu não quero que você faça desse jeito comigo. Entendeu? E se preparar para um possível rompimento. Lembra? Ficar longe, já que não dá para separar de repente, né, dependendo do convívio familiar, distância de segurança. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Acabou o assunto. Se for um relacionamento amoroso, distância de segurança, rompimento mesmo, separação mesmo. Porque isso só vai adoecer quem está sofrendo. E aí, gente, relacionamentos saudáveis não são perfeitos. Lembra? Pacotinho de defeitos, pacotinho de qualidade. Então, daí não tem perfeição nenhuma. E ninguém tem a pretensão, apesar de alguns falar, né? Eu faço tudo muito perfeito, muito sempre. Alguma coisa falha, sim. Só não admite. Mas como ninguém é perfeito, relacionamentos também não são perfeitos. Mas são aqueles em que você pode respirar em paz. Que você pode ser você mesma. Que você pode ter sua opinião, seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Isso é um relacionamento perfeito. Com os defeitos e as qualidades. O quanto eu aguento, o quanto eu não aguento. Que você pode cultivar laços que vão crescer. Olha só, eu gostei tanto dessa frase. E não encolher. Ou seja, relacionamentos saudáveis, as pessoas em sua volta vão estar sempre torcendo por você. Vão estar sempre vibrando por você, pelas suas conquistas. Vão estar tristes junto com você quando alguma coisa der errado. Isso é relacionamento perfeito. Isso é o imperfeito. Bom, enfim, não sei direito, mas tem uma frase também que fala sobre isso, que é até do Padre Fábio. Então, assim, vamos pensar mais em bons relacionamentos, nas intenções na hora de resolver algum problema, no acolhimento. Aquela famosa frase, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Mas assim, a gente tem o costume de fazer com os outros muito bem, e quando chegar na nossa vez é meia boca. Não. A gente tem que fazer muito bem, muito bem com a gente. E com os outros é uma consequência. Entendeu? Pensa nessa linha de raciocínio. Começa a enxergar suas relações pessoais dessa forma. Com respeito, com sabedoria, para que tudo haja e corra as consequências de forma boa. E quem não te entender e quem não te aceitar desse jeito é porque não gosta de você. Sabe aquela coisa da inveja? Então, eu estava lendo esses dias que às vezes a inveja não é pelo que você tem, mas pelo que você é. Quem você é, quem você se tornou. E tem pessoas que têm inveja por quem você se tornou. Rapaz, dá tanto trabalho de ser quem a gente é. Tomar as boas decisões e esperar que tenham boas consequências. Dá tanto trabalho esse trem. E tem gente que fica com inveja disso. Mas enfim, vamos levando. A gente se afasta desse tipo de gente. Então, quem te criticar, não te aceitar, colocar defeito em tudo, desde que não faça sentido para você, porque tem que fazer sentido para você. As críticas, um julgamento, tem que fazer sentido para você, do tipo, realmente,
fiz coisa errada. Realmente, fulano está falando desse jeito, está me criticando, mas não é que eu poderia ter feito... Se essa linha de raciocínio racional, lembra? Racional. Se essa linha de raciocínio fizer sentido para você... então fulano que é, entre aspas, meu inimigo, né, tá querendo me prejudicar, tá aí me dando dica boa de como melhorar. Porque às vezes as pessoas cometem esse erro, né? Acham que estão te criticando, acham que estão te valorizando, mas só estão dando a oportunidade de você ser melhor ainda. Ó, e decolar. Mas aí você tem que colocar o quê? Que isso de forma racional e não como uma ofensa pessoal, desde que não seja mesmo. Então pensa que a linha tênue entre razão e emoção, de como está o seu momento, de como está o seu período, é que vai decidir o como você vai ver essas relações. O como você cresceu, o como você aprendeu que devem ser as relações. E isso também vem desde pequenininho. Vem desde criança. Como que a gente foi ensinado? Como que a gente foi moldado referente às relações? Porque tem gente que pensa assim, tenho que ser bom o tempo todo porque eu aprendi, porque a minha mãe, porque o meu pai também eram bons o tempo todo. Se lascavam às vezes, mas eram bons o tempo todo. Você até riu agora. Né? Então, eu aprendi que eu tenho que ser bom. Tudo bem, eu vou me lascar de vez em quando, mas eu vou continuar sendo bom, que as pessoas vão olhar de um olhar... Não, estratégia que não dá certo o tempo todo, não. Então, a razão tem que estar à frente. Porque é a razão que vai te dar a visão clara de toda a situação. Ok? Gente, foi um prazer enorme. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Deixa eu ver. Hoje foi tranquilo. Então, assim, Sam, estamos fechando, né? Nosso tempo. Então, gente, pensem bem. Falem mais. Sejam mais claros e objetivos na sua comunicação. Tenham uma comunicação assertiva, que é justamente isso, ser claro, objetivo. Eu quero, eu me senti e eu gostaria que fosse diferente. Então, sempre pontuar dessa forma. Para você ter sempre a mensagem ali, ó, sem barulho, sem uma mensagem limpa. E aí, para você que vai ouvir depois, né, no Spotify, que vai assistir depois, gente, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para sempre quando tiver um podcast e de repente você não vê nas minhas postagens e nem nada, ó, sininho vai lá do YouTube e vai te avisar que hoje é dia de podcast. Por quê? Os temas são sempre para a gente refletir, ok? E aí, deixa eu falar, Sam, uns 10 segundinhos só para passar um pouquinho dos nossos patrocinadores e eu molhar o bico e a gente finalizar? Pode ser? Gente, 10 segundinhos. E aí, gostaram dos nossos patrocinadores? Gente, liga pro povo. Tem o cupom PODKELLY, 10% lá na Clínica Multisaúde para os pacotes de estética e de cuidados com a mente e com o corpo. Ó, aqui, né? Tem também o PODKELLY no Espaço Hora Feliz, na matrícula das crianças, contraturno escolar, né? Aqui também no Leia, na Leia. Matrículas abertas no inglês, maravilhoso, minha filha faz, super recomendo, né? E no MK Soluções Financeiras. Olha aí que legal, gente, consignado para trabalhadores.
Bora lá, né? Tá com dinheiro aí um pouquinho curtinho? Bora lá na MK. E agora, para finalizar, próximo tema, qual que é? Burnout. Alguém já ouviu falar nesse trem, desse nome? Burnout. O que é exatamente? É o adoecer no trabalho e por causa do trabalho. Olha só, tem muita gente adoecendo por excesso de trabalho e não sabendo lidar com as coisas aí do dia a dia. Vamos falar no próximo podcast, tá ok? Então, não esqueçam, já ativa o sininho aqui na TVS News. Amanhã já vai estar disponível no meu canal também do YouTube, Psicóloga Kelly Prado. Manda direct para mim, no @psicóloga Kelly Prado, que é do Instagram, e também no Spotify. Gente, muito obrigada por hoje. Ótima semana, ótimo feriadão. Descansem, boa Páscoa para todo mundo. E até o próximo podcast. Ó, grande beijo, tchau.